Uma das dúvidas recorrentes no desenvolvimento de jogos é como é que eu posso incluir objetos criados por mim no meu próprio jogo e como é que eu posso fazer com que esses objetos possam ter texturas e aplicar texturas às faces desses objetos. Então eu vou mostrar aqui muito rapidamente com o Blender como é que nós podemos fazer isso. Portanto, eu vou usar este cubo. Podemos usar outro objeto qualquer, mas eu vou usar este cubo. Portanto, quando nós pretendemos aplicar texturas a um objeto, devemos utilizar o separador do UV Editing. O que é que são as UVs? São as coordenadas, digamos assim, da textura que vai ser aplicada ao nosso objeto, neste caso este cubo. Se eu arrastasse para aqui uma textura, a maneira como a textura ia ser aplicada não era a mais correta e ia dar um aspecto, em algumas das faces, ia dar um aspecto um bocado estranho. Então o que nós devemos fazer é criar aquilo que chamam o UV Mapping. Como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, já que está uma imagem da textura que vai ser aplicada, e se vocês clicarem nestas faces, vocês podem ver qual é que é a área da textura que corresponde a cada uma das faces. Portanto, se eu selecionar as texturas todas, esta é a textura que vai ser utilizada. Portanto, um dos erros também muito comum quando nós fazemos este processo é aplicar textura sem primeiro aplicar a escala e a rotação do nosso objeto. O que é que isto quer dizer? Eu vou sair do modo de edição e vou diminuir a altura do meu cubo. Portanto, vou fazer a escala aqui no Z para ficar um bocadinho mais baixo. Então, se vocês repararem, se eu aplicar esta textura a este cubo, existem faces que são pequenas, ou seja, faces que não têm a mesma dimensão do que outras. No entanto, na textura que está, no mapping que foi feito, elas todas iam ter o mesmo espaço, a mesma área. E isto ia fazer com que nestas faces a textura ficasse mais achatada, porque ali corresponde a um quadrado e na realidade ela já não é um quadrado. Então o que é que eu devo fazer? Antes de começar a fazer o UV Mapping, devo fazer a modelação do meu modelo e depois devo aplicar a escala e as alterações da escala das faces e não só, para que depois o UV Mapping possa ser feito corretamente. Então o que vocês devem fazer é, saindo do modo edição, carregar em Ctrl, melhor, no modo carregar em Ctrl A, saindo do modo edição, sim, carregar em Ctrl A e vai-vos aparecer este menu e devem escolher Rotation and Scale. Já agora, também devem fazer isto antes de exportarem o vosso objeto para o Unity. Isto vai fazer com que no Unity possa ser utilizado sempre a mesma escala, a escala 1, e isso permite algumas otimizações ao nível da placa gráfica e da maneira como as placas gráficas fazem o desenho dos nossos objetos. Então, depois de eu fazer o aplicar, o Ctrl A e aplicar a rotação e a escala, se eu voltar aqui ao modo de edição, eu devo refazer o meu mapa. E então vocês abrem o menu UV, existe aqui uma opção que é para fazer o Smart Unwrapping. Onde é que ele está? Uma opção que dá muito jeito é carregar em F3 e escrever o que nós andamos à procura, que é muito mais simples que andar à procura nos menus. Portanto, Smart UV Project, vou fazer OK. Pronto, e se vocês repararem agora, temos as faces que são maiores com uma área maior na textura e as faces são mais pequenas com uma área mais pequena. Pronto, agora o que é que eu vou fazer? Vou exportar esta textura que aqui está como um PNG para depois pintar as faces dela num programa de edição de imagem. No meu caso eu vou usar o GIMP. Portanto, vamos aqui ao menu UV e escolhemos a opção Export UV Layout. Pronto, eu vou criar uma pasta para o meu cubo. Eu vou meter aqui no ambiente de trabalho. Vou criar aqui uma pasta para cubo, texturas, criar, e vou chamar isto a textura do cubo. Pronto, vou exportar como PNG para suportar transparências. E agora vou abrir no GIMP esta textura e basicamente o que eu vou fazer de uma maneira muito simples é desenhar cada uma destas faces. Vocês poderiam importar, por exemplo, uma textura para o vosso programa de edição e depois ajustar a cada uma das faces do nosso mapa. Portanto, agora o que eu vou fazer é pintar cada uma destas faces com uma cor diferente, só para nós vermos o que é que está a acontecer.
e assim nós podemos comprovar que cada face vai ficar com a sua cor, portanto aplicando corretamente aqui o nosso mapping da textura. Pronto, vou fazer o override para gravar por cima. Pronto, e agora o que eu vou fazer é ir aqui à parte do shading, para abrir aqui os shaders, aqui em baixo, e vou arrastar para aqui a minha textura, o meu ficheiro da textura. Portanto, o ficheiro está aqui, que eu estive a pintar, e vou arrastar para aqui. E agora vou aplicar a cor ali. Pronto, mudo aqui para esta opção, para fazer o render com o shading, e como podemos ver, já estão as texturas aplicadas, a textura aplicada corretamente. Posso agora gravar então o meu cubo. Vou gravar na mesma pasta onde está a textura. Portanto, vou gravar cubo, texturas. E se vocês tiverem a última versão do Unity, vão conseguir importar para o vosso projeto, simplesmente arrastando o ficheiro do Blender. Portanto, eu vou pegar no ficheiro do Blender, vou arrastar, ou melhor, vou arrastar não o ficheiro, mas sim a pasta. Porquê? Porque assim eu tenho lá a textura e tenho o modelo tridimensional. Portanto, está aqui o meu cubo. Se vocês repararem, está a aplicar corretamente a textura. Eu vou desativar aqui as opções para importar câmera e importar luzes, porque isso normalmente nós não queremos. E se eu arrastar o meu cubo aqui para a minha área, pronto, vocês devem conseguir ver aqui o cubo, tal e qual como foi criado no Blender. Vocês podem continuar a editar o vosso cubo, mas agora têm que editar a partir daqui. Portanto, têm que clicar aqui 2 vezes para abrir no Blender e fazer alterações diretamente nesta versão, não naquela que eu gravei. As alterações que vocês fizerem aqui, quando vocês guardarem no Blender, automaticamente o Unity vai voltar a importar o vosso cubo com novas alterações.